No programa de hoje, vamos analisar a obra de um interessante profeta do Antigo Testamento chamado Abacuque. Figurado entre os chamados profetas menores, ele foi sem dúvida um dos mais importantes escritores da história do judaísmo. O título Profeta Menor, só para esclarecer, não indica grau de importância, mas apenas o fato de que ele deixou menor quantidade de material escrito que os chamados três grandes profetas, a saber, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aliás, eu sugiro que, em tempo oportuno, você tire um tempinho e leia este livro. São apenas 3 capítulos bem curtos, coisa para se ler com calma em menos de meia hora. Abacuque viveu numa época de grandes incertezas morais e espirituais. A crise social abalava a sociedade de seu tempo. Ele então nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. O autor parece ser uma pessoa imbuída de grande senso de justiça e que não o permite ignorar aquela violência que estava vigente. O seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel. Bem, para começar a nossa análise, que tal uma curiosidade sobre o nome do profeta? Eu digo isso porque, ao contrário do costume ocidental, um nome no Oriente Médio tem o seu valor atrelado ao seu significado e não à sonoridade ou beleza do seu nome. Para os que falavam acadiano, o nome do profeta lembrava o termo Cabacuco, que era o nome de uma planta aromática. Mas, para os que estavam em Judá e, logicamente, falavam hebraico, o nome poderia vir de outra raiz, da palavra abak, que seria uma ação significando abraçar. O que se segue dessa informação é hipótese, pois não temos no livro nenhuma descrição sobre a vida familiar ou pessoal do profeta. Ele simplesmente apresenta o seu nome dizendo sentença revelada ao profeta Abacuque, e nada mais. Não sabemos, por exemplo, se ele teve filhos, se era da família real. O seu nome nem figura em qualquer outra parte do Antigo Testamento, nem mesmo do Novo. Mas por que alguém se chamaria Abraço Abacuque? Não seria a expressão de amor que a sua mãe sentiu ao segurá-lo no colo assim que nasceu? Ou quem sabe, ele mesmo nem teve mãe, e esse nome nesse caso seria um título dado por outra pessoa, quem sabe um tutor adotivo. Eu falo assim porque em seu tempo, pelo que lemos nas entrelinhas do seu livro, Abacuque enfrentou um grande número de problemas sociais, por exemplo, um grande número de crianças abandonadas à própria sorte, sem ninguém que cuidasse delas. Ora, seja qual for o contexto da vida do profeta, o fato é que a época em que ele viveu, aliás, muito semelhante à nossa, clamava por um abraço confortador de Deus. Mas o Senhor parecia tão distante. Tanto que o profeta inicia o seu livro com um clamor de justiça dirigido a um Deus que aparentemente não ouvia os gritos de socorro. Veja na Bíblia o que ele mesmo escreveu. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Abacuque, capítulo 1, verso 2. Essas são palavras muito, muito fortes. Aliás, o termo que aqui aparece traduzido como violência é em hebraico Hamas. Você já ouviu esse termo na mídia, não foi mesmo? Hamas significa crueldade que envolve derramamento de sangue, violência seguida de derramamento de sangue. Esse termo, Hamas, aparece 6 vezes no livro de Abacuque e 68 vezes no texto massorético da Bíblia, que é o texto hebraico da Sagrada Escritura. Existe apenas uma expressão idiomática no hebraico que merece ser considerada. É quando as Escrituras falam de mãos cheias de Hamas, ou mãos cheias de crueldade, de violência. O que o texto está dizendo é quase um equivalente quando dizemos fulano de tal tem as mãos sujas de sangue. A diferença é que esta sujeira ou esta plenitude da maldade está, segundo a Bíblia, visivelmente clara aos olhos de Deus, e tais pessoas não serão poupadas no dia do juízo final. Voltando a falar do profeta Abacuque e do contexto sinistro que o cercava, tudo indica que o profeta viveu durante um dos períodos mais críticos da história de Judá.
Ele antecipa o erguimento do Império Neobabilônico, comandado pelos caldeus e que iniciou a sua ascensão por volta de 625 a.C. O seu período áureo foi, porém, entre 612 e 605 a.C. E foi no fim desse ciclo que Judá foi arrolada no conflito depois de uma dura guerra ocorrida em Carquemes, em 605 a.C. Depois disso ainda, em 597 também a.C., os caldeus capturaram Jerusalém e levaram Jeoaquim, o rei de Judá, como cativo para a Babilônia. Esta história você pode encontrar em 2 Reis, capítulo 24, versos 10 a 14. Então existem duas possibilidades de cronologia aqui. Uma seria a de que Abacuque teria profetizado num período imediatamente anterior à destruição da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Nínive, só para que você saiba, foi a capital do terrível Império Assírio, rival do Egito e por séculos a maior potência do mundo antigo. Essa cidade era também a sede do perverso culto a Ishtar, a deusa dos caldeus, e foi desde os tempos mais antigos apelidada de Cidade dos Ladrões. Afinal de contas, os seus moradores invadiam e despojavam outras regiões para se enriquecer, e foi assim que ela prosperou. Certa vez, Deus mesmo enviou um profeta até Nínive chamado Jonas, que a alertou de seus pecados e deslizes sociais. Mas os anos de glória de Nínive começaram a ruir até culminar em sua destruição, levada a cabo por uma coalizão militar entre medos e babilônicos. Isto, como dissemos, foi em 612 a.C. E o rei babilônio que liderou esta coalizão foi Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, mencionado no livro de Daniel. Nesse ínterim, regiões vassalas como Judá, que eram vítimas constantes dos impostos e das ameaças da Assíria, se viam agora diante de um novo inimigo que surgia, o Império da Babilônia. Nesse interlúdio histórico, longe de ser uma época de trégua, Judá teve um período de sérias crises internas, com um aumento expressivo da violência, da fome e da crise monetária que afetavam o país. A falta de emprego e a fome levava muitos a matarem, se prostituírem, enfim, traírem os seus próprios princípios em troca de conforto, abrigo e alimentação. Os cultos e os valores morais da fé pareciam extintos no coração das pessoas e o horizonte era cada vez mais sombrio, aliás, mais sombrio do que podia se imaginar. Eles estavam saindo dos assírios e caindo nas mãos dos babilônios, o que equivalia a sair da panela e cair no fogo. Esse é um possível contexto para situarmos o profeta Abacuque e a sua mensagem. Mas, como dissemos, há outra possibilidade. É que a falta de qualquer outro documento contemporâneo que permita fixar a sua data com precisão, isto tem levado alguns historiadores a fixarem o profeta um pouco mais recente. Ele estaria então situado no ano 605 a.C., no início do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Se for assim, o contexto de Abacuque seria o seguinte: ele pode ter sido um auxiliar do rei Jeoacás, rei de Judá, que também foi levado ao exílio, desta vez para o Egito. Isto foi logo depois que o faraó Neco II tomou o controle de Judá. Logo em seguida, é claro, a Batalha de Megido, ocorrida em 609 a.C. Esta batalha, diga-se de passagem, também é mencionada na Bíblia. Ela está em 2 Reis, capítulo 23, versos 28 a 30, e também é repetida em 2 Crônicas, capítulo 35, versos 20 a 27. E foi nesta batalha que foi morto Josias, um dos maiores e mais justos monarcas de Judá. Josias, em seu tempo, havia iniciado importantes reformas espirituais, religiosas e sociais, tanto na religião de Judá quanto no comportamento do povo. Mas, agora depois de sua morte, estas reformas foram paralisadas e o caos voltou a crescer, como era nos dias de Manassés, o seu antecessor. Manassés foi um rei tão perverso que chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos em rituais de paganismo. Seja qual for o contexto histórico de Abacuque, ambos os contextos mencionados nos dão uma ideia das cenas de violência e injustiça social que agravavam-se a cada dia perante o povo. E de cara, já nos primeiros versículos, o profeta se mostra um tanto deprimido diante das circunstâncias sociais que o rodeavam. E não era por menos.
Mesmo sendo um homem de Deus, Abacuque sentia a sua fé ameaçada e ele não conseguia visualizar nada além de iniquidade e violência, terríveis momentos que assolavam o seu país. Ele tinha a sensação que Deus havia ido embora. As suas palavras foram esquecidas. As suas ações divinas não mais se manifestavam entre o povo. Deus não se encontrava agora em lugar algum. Em contrapartida, os homens tomaram a direção de tudo, ou melhor, acharam que tomaram, pois eles não conseguiam nem por um instante controlar o caos que estava generalizado. Destruição, iniquidade, vexame, violência, contenda, litígio, frouxidão da lei, o inimigo que oprime o justo, o juiz que se faz comprável. São estas as palavras com as quais o profeta descreve a situação do seu país. Mesmo arriscando parecer anacrônico, eu não posso deixar de ver uma tremenda semelhança entre este contexto de Abacuque e os dias em que vivemos. O mundo em que vivemos hoje parece cambalear como um bêbado sob o peso de crises e incertezas que se avolumam mais e mais a cada dia. Para o cidadão pensante vem a grande angústia de se perguntar: haverá saída para a crise em que vivemos? Haverá algo que nos traga esperança? De fato, o quadro do mundo é sombrio. Crises no lar e na sociedade, crises na família, na política, na religião. O mundo parece que marcha para o seu fim. Parece que não há saída para o dilema humano. É curioso notar que geralmente os profetas bíblicos trazem mensagens de Deus para o seu povo. Mas neste momento com Abacuque é diferente. Ele é quem leva uma mensagem do povo para Deus. E ele não teme desabafar para o Altíssimo. Ele expressa a plenos pulmões a angústia que sentia. E por que não supor que ele mesmo tenha sido vítima de crueldade, daquela crueldade que ele denuncia? Talvez um ente querido tenha morrido por causa da guerra, da violência urbana. Eu não sei, mas seja lá o que for, o fato é que Abacuque nos lembra a diferença entre orar em momentos de bonança e orar em momentos de crise. Quando se está no meio da dor, você não se limita a recitar uma oração decorada, ler uma reza pronta ou declamar uns versinhos para Deus. Você clama a plenos pulmões, porque afinal de contas sabe que Deus é a sua única saída. E de fato, Abacuque parece ter conseguido encontrar no Senhor não apenas o alívio, mas também a esperança e a força para prosseguir. Tanto que a cena final do livro, descrita em forma de poesia, é bem diferente daquela como ele introduz a profecia. E por falar em poesia, é importante explicar que na cultura do Antigo Oriente Médio, o falar em poesia não implicava em rima nem em romantismo como no entendimento atual de um poema. Os poemas no Antigo Oriente Médio e também na Bíblia geralmente eram feitos a partir de paralelismos para destacar a sua importância. É como se eu dissesse mais ou menos assim: a menina era bonita e inteligente. Aquela garotinha tinha muita beleza e sabedoria. Você percebeu o paralelismo? Menina, garotinha, beleza, bonita, inteligente, sabedoria. Essa era uma forma de ajudar o povo a memorizar o conteúdo do que era dito. Isto podia ser recitado, cantado, repetindo em antífonas, enfim, era um conteúdo de teor bastante mnemotécnico. Portanto, alguém, quando estava dizendo algo comum ou importante, poderia fazê-lo em forma de prosa, mas quando queria dizer algo importantíssimo, aí ele falava em forma de poesia. É por esta razão que o livro de Abacuque começa com prosa, ao descrever a violência, mas termina com poesia ao expressar a sua esperança. Quer ver alguns exemplos? Então, vamos analisar alguns versos extraídos aqui do capítulo 3, que fecha o livro de Abacuque. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste. A pestilência segue os seus passos. O seu resplendor é como a luz. Os raios brilham na sua mão. Percebeu? O profeta agora não é mais controlado por causa das circunstâncias negativas, nem se domina mais pela ansiedade, pois a sua visão de mundo foi ampliada. As questões temporais não ocupam mais o seu pensamento.
Ele agora consegue contemplar os céus e entender os desígnios de Deus. Ele foi da queixa à confiança, da dúvida à certeza, do homem a Deus, dos vales aos mais altos montes. Mas é claro que essa mudança não ocorreu num vácuo, e o segredo dela está no capítulo do meio que traz a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Se o centro do Evangelho é a transformação que se opera pela graça mediante a fé, o livro de Abacuque também demonstra essa renovação, antecipando, deste modo, a mensagem evangélica. No centro da mudança está o nítido credo da fé. O justo, por sua fé, viverá. Abacuque 2, verso 4. Deus revelou ao profeta que até a vinda dos babilônios, trazidos para punir as iniquidades sociais praticadas em Judá, não estariam fora do seu controle. Por mais estranho que pareça, Deus às vezes tem de trazer uma tragédia para dar fim a outra tragédia. Não que este seja o seu ideal, mas Deus lida com as circunstâncias históricas que nós, humanos, criamos por nossa própria rebeldia. No caso do profeta, Deus disse que os babilônios viriam e causariam grande estrago em Judá, mas ele deveria se agarrar à promessa divina e à certeza de que, a despeito de qualquer circunstância hostil, o Senhor ainda está no comando das coisas, mesmo que não pareça. O justo viverá por sua fé. Esta mesma expressão é repetida no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo em pelo menos 3 ocasiões, em Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas 3, verso 11 e Hebreus 10, 38, embora haja quem negue a autoria paulina do livro de Hebreus. Todas as passagens trazem citações livres de uma tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que também permite outras leituras como o que pela fé é justo viverá, ou o justo viverá por minha fidelidade, isto é, pela fidelidade do Senhor. Qualquer dessas leituras encerra verdades importantes e complementares. A palavra fé em hebraico, emuná, significa muito mais do que crer intelectualmente em alguma coisa. Emuná significa fidelidade, firmeza. Só por curiosidade, da palavra fé, emuná, vem a palavra aman, que quer dizer firmeza, e a palavra amém, que quer dizer nisto eu creio, nisto eu me firmo, nisto eu me asseguro. Lembre-se disso da próxima vez que num culto você disser amém após uma prece ou uma mensagem de um pregador da sua igreja. O mais importante, porém, é que essa fé, essa emuná que o profeta menciona, não é algo que se adquire apenas através de um conhecimento intelectual de Deus. Não é um credo recitado num catecismo ou numa escola dominical, nem mesmo uma profissão de fé repetida por ocasião de um batismo, não. Ela vai além disto. É um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento que, como a Bíblia diz, é dado com aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Não se trata de um apego a uma ideia ou a alguma coisa. É um agarrar-se à pessoa de Deus. É por isso que o profeta, mesmo sem ter visto nenhum milagre aparente, mesmo sem ter visto nenhuma mudança instantânea da paisagem em meio à qual ele vivia, pôde descansar no Senhor e com muita convicção afirmar o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isto é realmente fé. O resto é comentário. E eu espero que Deus seja mais do que uma doutrina na sua vida. Que você acredite não apenas num conjunto de ideias, mas que você possa acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Pois sem uma relação com o Altíssimo, nenhuma verdade, nem mesmo as verdades da Bíblia, terão qualquer valor. Pense com carinho nisso. E se há uma oração que talvez todos nós possamos fazer após a leitura de Abacuque, esta oração seria: Senhor, aumente a minha confiança em Ti. Senhor,
aumente a minha fé.